Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Renan Camilo e hoje a gente está dando continuidade falando das solas de hoje, Sola Fit. Aí, Juan, toda semana eu estou aqui com a camisa da Reformada, vou ver se a Reformada patrocina a gente, hein, cara. Se a Reformada me patrocinar, mando para tu também. E aí a gente vai falar hoje da Sola Fit e, claro, como eu falo toda semana, eu poderia falar sobre esse assunto, mas não com a capacidade que o nosso convidado, Juan de Paula, vai falar. Esse professor, coordenador, cara espetacular, um cara que eu tenho o prazer de dizer que estou criando uma amizade, estou conhecendo, e cada vez que eu converso com esse cara, eu curto mais ele. Então, Juan, muito obrigado, irmão. Muito obrigado por você ter aceitado. Eu sei que o seu tempo é corrido, é cheio de coisa. Então, só me faz valorizar mais ainda o tempo que você tirou para falar aqui com a gente. E acredito que você vai conseguir ajudar muito, muito a galera a entender mais sobre essa sola, sobre a importância dessa sola e cultivar, né? Eu acho que é o que a gente mais ama fazer, é ensinar. Então, é uma oportunidade de a gente passar isso aqui para a galera. Beleza? Então, o Juan de Paula se apresenta aí para o pessoal, para saber, quem não conhece, saber quem é o Juan. Bom, meu irmão Hanan, muito obrigado. Essa honra aí de participar do seu canal e poder interagir com o seu público, sobretudo sobre temas relacionados ao reino de Deus. Isso é muito importante. E, bom, me apresentando, meu nome é Juan de Paula, assim como Hanan, sou aqui do Rio de Janeiro. Eh, eu exerço a função aí de professor de teologia, sou formado aqui pelo Seminário Batista do Sul, onde eu sirvo hoje, na, na coordenação do curso de graduação em teologia EAD. É, fiz a minha convalidação na Faculdade Mackenzie, em São Paulo. Tenho algumas especializações com destaque para a UBRA, Universidade Luterana do Brasil em Teologia e Ministério. É, eu tenho um curso equivalente ao mestrado, um curso livre, pelo Seminário Martin Butzer e, atualmente, assim como meu irmão Hanan, sou mestrando pela FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná. Faço lá o curso de mestrado em teologia. É, então, eu dou aula aqui no Seminário do Sul, na Tijuca, dou aula no Seminário Martin Butzer, em São José dos Campos, dou aula também e atuo também no Cursos Fiel, né, onde eu leciono e também faço uma tutoria no curso de hermenêutica. Paralelo a isso, eu atuo no Ministério Pastoral há quase 20 anos e atualmente estou plantando uma igreja, chama-se Igreja Batista Redenção, aqui no Seminário do Sul, né, no prédio 14, sala 310. Quem quiser nos fazer uma visita, domingo pela manhã, 10h30 da manhã, está então convidado a conhecer. É uma igreja nascendo ainda, começamos esse mês e tem sido uma honra aí servir. Então é isso, acho que é um pouquinho, né, flamenguista para quem quiser, Nem é perfeito, né? né, me amar ou me odiar, né, e casado com a Eulina. Isso aí, não pode esquecer, né? Não pode esquecer. Jamais. Que aí depois, né, quando ela fala assim, poxa, gravei lá o podcast, aí sai o videozinho falando, pô, minha esposa, aí é diferente, né, Juan? Cara, o Juan é bom demais. Ninguém é perfeito, o Juan é flamenguista, infelizmente tem essa falha aí, né? O cara gosta de jiu-jitsu, entendeu? O cara é Uhum. muito bom em teologia, ele só tem qualidades. Aí chega no time, a gente vê que realmente perfeito só Jesus, porque não tinha como. Não tinha como. Então, Nada assim, odiado. Juan, cara, a gente tá aqui para falar sobre o SolaFit. E aí, para a gente começar, né, te perguntar, é uma pergunta muito óbvia, mas precisa para a gente poder iniciar. O que significa o SolaFit, cara? O que é isso? Somente fé. O que significa isso? O sola fide significa que a salvação dos nossos pecados
ocorre por meio somente pela fé. A Uhum. fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos das promessas de Deus relacionadas à nossa salvação em Cristo na cruz. Isso Sim. significa que a nossa justificação, o ato de declaração da parte de Deus de que nós somos totalmente justos, é feito pela fé somente, contrapondo aí, o papel das obras, na salvação, na Uhum. conversão, no início da salvação, por assim dizer, né. Sim. Ou no sentido de uma salvação, uma garantia da salvação completa, mas quando eu falo no início, eu quero dizer a entrada na salvação, né. Uhum, uhum. É, é muito legal isso, a gente nesse conversando sobre as outras solas, o quanto o Sola Fide, somente a fé, é tão importante para que todas se unam, né, em Cristo, na sola de solos Cristo, como isso é importante. E a gente batendo um papo com o Carlos Bresciani, que a gente já até soltou esse vídeo, e aí a gente falando, tu conhece o Bresciani, e aí a gente falando sobre Cristo ali, e aí ele falou assim, eu fiz um artigo e que eu falo sobre isso, né? E aí eu apresentei lá na faculdade, e ele falou, Renan, o que mais chama a atenção é que lá no dia final, ao abrir os olhos, as pessoas vão descobrir assim, eu precisava somente crer, tudo que eu precisava era ter fé, e aí você, por causa disso, você pode perder não a eternidade no paraíso pelo paraíso, mas poder conviver com Jesus, porque tudo que você precisava era somente ter a fé, e é a base disso, isso é extraordinário, né, Juan? Mas aí, cara, dentro disso, assim, qual é o contexto histórico da formulação da doutrina do Sola Fide? Porque a gente poder contextualizar um pouco como é que surge isso, né? A gente sabe que isso vem ali com Lutero, mas não era só Lutero. Tinham outros homens, Lutero já estava se baseando em outros homens bem antes dele, que também já estavam vendo que precisava ter algumas mudanças, algumas atualizações ali do que a Uhum. Igreja Católica fazia. E aí, como é que a gente pode contextualizar um pouquinho isso aí, para a gente entender como é que surge, não somente o Sola Fide, né, a gente está falando específico dela, mas como é que ela surge a partir desse contexto? De fato, houve autores que tocaram nesse ponto antes de Lutero, sobretudo aqui eu destaco Bernardo de Claraval, que é muito Uhum, citado nas Institutas de Calvino, sobretudo o livro 3 que fala de justificação. uhum, Bernardo de Claraval é abundantemente citado, talvez o segundo, teólogo mais citado nas Institutas, o primeiro acho que é Agostinho de Hipona. uhum, E Bernardo, então, já articulava o desenvolvimento, de uma salvação somente pela fé, de uma justificação somente pela fé. Mas Lutero, foi o grande homem no sentido da controvérsia acerca do papel das obras na salvação. Então, uhum, naquele período, a Igreja de Roma, eh, a tratava a ideia de uma justificação, por meio de uma graça infusiva. Ou uhum, seja, naquela visão, o ser humano ele era salvo a partir da fé em Cristo, mais a participação ativa nos sacramentos, que eram ali naquele contexto 7. Né? Então, à medida que o ser humano ia participando dos sacramentos, ele ia sendo salvo por uma graça infusiva. E uhum, Lutero, a partir dos seus estudos bíblicos, sobretudo aqui dos livros de Romanos e Gálatas, ele compreendeu que essa justificação não era infusiva, ela era uhum. imputada. Sim. Que é imputada? Era creditada na conta de pecadores. Ou seja,
eh, a Cristo ele obedece à lei de forma perfeita, né, e ele vai para a cruz com uma obediência perfeita diante do Pai. sim, Ele é crucificado como inocente e a sua justiça, é uma o nossos pecados, eles são imputados em Cristo, Cristo leva sobre si na cruz, e a sua justiça, ela nos é imputada, ela é uhum, debitada em nossa conta. Então, Lutero tentou articular essa ideia bíblica de que a salvação, ela é pela fé uhum, somente, ela sim, não tem obras ativas, ela não tem boas obras nessa matemática do reino, uhum, né, não é fé mais obras igual a salvação, é fé somente, sim, né. Então, na reforma evangélica promovida por Lutero e Melanchthon, essa controvérsia ela teve desdobramentos, no sentido de uma indagação de qual o papel das obras na salvação, onde homens como George Major ou George Meyer, eh, um pupilo de Lutero, e alguns outros começaram a defender a ideia de que as boas obras também faziam parte dessa matemática da salvação. sim, E aí a controvérsia majorística, né? E também a controvérsia antinomista, em que ali os evangélicos germânicos do século XVI tiveram que pensar essa questão de qual o papel das obras na salvação. Então, a ala predominantemente vencedora, que teve o artigo ali no livro de Concórdia, ou na Fórmula de Concórdia, uhum, 1580, Lutero já falecido, mas a ala vencedora na controvérsia foi a ala que afirmou a justificação pela fé, que afirmou o sola fide, né? uhum, Que nós somos justificados somente pela fé, ou pela fé somente, sem o papel das obras da lei. sim. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da obra, porque ah, isso depois fica de uma maneira muito clara, mas no início há uma confusão de Paulo está falando que é somente pela fé, e aí quando vai ler Tiago, tem a ideia de, meu Deus, então a obra funciona. E quem quer utilizar essa questão da obra se apega em Tiago com uma interpretação totalmente errada, porque Tiago não está falando que a obra tem poder de salvar, mas a gente vai chegar nela já. Assim, basicamente, antes da gente falar dessas obras, porque a gente vai falar dela, a gente tem fundamento bíblico para a gente poder falar que é somente pela fé. Somente pela fé em Cristo nós alcançamos a salvação. Nós não precisamos de obra, nós não somos merecedores. Deus não faz isso porque acha a gente bonito. Deus não salva o Juan porque o Juan é flamenguista. Ele não faz isso. Ele faz isso pela fé em Cristo. E aí, claro que a gente não precisa falar em exaustão sobre todos os fundamentos bíblicos, mas quais você poderia pontuar assim, para a gente que mostra, porque eu acho que a Sola Feed é um dos mais legais, assim, que ela mostra claramente, tipo, é só pela fé. E aí, quais você chama atenção, assim, pra gente, para quem tá nessa dúvida, dar uma lida nisso, estudar depois, para fixar isso melhor na mente? Quais são os textos assim, que você mais chama atenção, Juan? Uhum. Romanos 3, 28, fazendo a Uhum, leitura aqui na NAA, Nova Almeida Atualizada, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. uhum, Romanos 3, 28. uhum, Gálatas 2,16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Aqui a gente vê a ênfase, né, do apóstolo Paulo
tanto no aspecto positivo, justificação sim, somente pela fé em Cristo, aspecto negativo não pelas obras da lei. E uhum, Efésios 2, 8, 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, nós temos 3 textos aqui paulinos, em uhum, que Paulo afirma 2 coisas. Primeiro, nós somos justificados somente pela fé em Cristo. Segundo, sim, a justificação não tem participação das obras da lei. E você muito bem, amigo, mencionou Tiago, que é muito mal interpretado. Então, os uhum, críticos da Bíblia tentam colocar Paulo e Tiago dentro de um ringue, como se eles sim, estivessem fazendo uma luta retórica. Não. se contradizendo, O né, como se contexto fosse de. isso. Exato. Até você melhor do que eu, pela sua ênfase ser Novo Testamento, Sim, Paulo ele está lidando com legalistas, né, sim, sim, aderentes a críticos da nova perspectiva paulina, vai dizer que não, mas é a uhum, realidade. Paulo aham, está lidando com uma controvérsia legalista de uma adição de determinadas obras da lei, eh, sim, e aí eu concordo com a nova perspectiva de que obras da lei não está falando da totalidade, mas é uma uhum, leitura pessoal, está falando do tripé, eh, a circuncisão, guarda do sábado e dietética, leis alimentares, exatamente. adicionando a fé em Cristo para a salvação, para a entrada no reino de Deus. Uhum, Tiago, ele está lidando com antinomistas. O que, que são antinomistas? São aqueles que vão falar que vão afirmar que sim, a salvação é somente pela fé, mas que essa salvação ela não tem evidências. Então muita gente faz confusão nisso, né? Ah, a salvação é pela fé somente. Então qual é o papel das obras? E sim, aí não tem, não. A salvação ela é pela fé. As obras, e é isso que Tiago está falando, elas evidenciam a fé. Então, uhum, se você for justificado pela fé somente, as suas obras elas são elementos de visibilidade dessa justificação. A sim, metáfora da natureza é que a fé é você tem é, é, uma árvore, né, bonita, então a fé ela é a raiz dessa árvore e as obras são os frutos que essa sim, árvore dá. É sim. a analogia mais didática para a gente entender esse ponto. Isso é muito legal, porque quando botam essa briga entre os dois, como se tivesse, eles estivessem rivalizando para ver quem tem razão, e a pura verdade é que os dois estão falando a mesma coisa. A grande diferença é que você falou muito legal, mas a ideia de Paulo está dizendo, somente pela fé você é salvo. E Tiago está dizendo, não tem como você ser salvo e você não mostrar a obra. Então, não tem como a obra, o fruto, não te salva, não garante a sua salvação, mas não tem como você ser salvo e não mostrar frutos. É isso que os dois estão falando praticamente, e a galera cria uma confusão. Eles estão falando a mesma coisa. É só dizendo que um está dizendo que, olha, a obra não salva, mas a obra testifica a salvação. Isso é incrível. Não tem como a galera que é mais nessa ideia universalista, ou que Deus é puramente amor, né? Você deve ouvir muito dessa galera que Deus é puramente amor, é só amor. Então, nessa ideia de só amor, Juan, Deus te aceita e ele te aceita como você está e você continua do jeito que você está. E toda vez que a gente vê na Bíblia, não importa, a gente está falando aqui até do Novo Testamento, usando Paulo como exemplo, a gente vê na Bíblia por inteiro que quando você tem um encontro com Jesus, não tem como você ficar igual. Não tem como você receber o amor desse Pai e você falar assim: ah, mas eu vou continuar fazendo o que eu quero. Você, Deus não te obriga, mas não tem como. Você quer demonstrar todo o carinho, todo o amor por aquela pessoa, pelo Senhor, e você faz as coisas para obedecer, para que ele se sinta bem. Você ama sua esposa, eu tenho certeza que sua esposa não gosta que você bote a toalha na cama, o mínimo que você faz é: caramba, eu tenho que lembrar que eu não posso botar a toalha na cama, porque eu sei que quando eu não boto, ela fica feliz. Não é?
Então você podia falar assim: isso. aí, me aceita aí, do jeito que eu sou, eu vou tacar toalha, roupa em tudo quanto é lugar e me ama. Mas como você a ama, você decide mudar coisas em você para agradar a sua esposa. E acho que isso é de maneira muito natural quando a gente faz para o Senhor. Então, a gente fazendo isso para o Senhor, naturalmente vai gerar frutos, né? Não tem como os frutos não acontecerem de quem foi impactado conhecer o Senhor verdadeiramente. E eu acho isso fenomenal. É engraçado que quem vende essa ideia não lê o mínimo, né? Porque se lê, não precisa nem ler a Bíblia toda, se lê só a história de Paulo, já vai ver. Se lê os apóstolos, os discípulos, todos eles tiveram a vida totalmente transformada por causa daquele homem. Não tem, eles nunca mais viveram do mesmo jeito, né? Isso, isso eu tenho certeza que quando aconteceu, tanto comigo quanto com você, a gente já teve essa oportunidade de conversar. Um dia a gente pode falar sobre isso. E, cara, como a gente foi impactado, como é que a nossa vida mudou quando a gente encontrou Jesus verdadeiramente, né? Isso é muito legal. Sim. Mas aí, você já até respondeu essa questão das obras, assim. Mas como é que você vê, de maneira básica, porque você já falou bem um pouco sobre isso, a visão do Sola Fide na Igreja Católica sobre a Igreja Protestante, sobre a questão da justificação. Você já falou um pouco, mas só para a gente entender melhor isso, por quê? Os dois acreditam que é somente pela fé. Mas aonde está realmente a diferença da gente aí, da justificação, de somente pela fé em Cristo, na Igreja Católica e no protestantismo que veio a partir da Reforma? Então, o catolicismo romano não crê numa justificação sola fide, do latim somente pela fé. Uhum, Para a visão católico-romana da doutrina da justificação, a justificação ela se dá por uhum, fé mais paus, obras. E o que uhum, seria essas obras? Seria uma participação do fiel ativa nos seus sete sacramentos, dentro da teologia católica católico-romana. uhum, Então, então não seria uma fé somente, seria uma fé mais a participação ativa nos sacramentos, sendo que a justificação ela não seria uma imputação, mas uhum, ela seria uma graça infusiva. À medida que o fiel ele tem fé em Cristo e vai participando dos sacramentos, batismo, uhum, a crisma, sim, confissão, matrimônio, sacerdócio, eucaristia, extrema-unção. Então, à medida em que vai participando, aí a graça vai sendo infusiva, a justificação vai sendo infusiva. Essa é a doutrina da justificação dentro da teologia católico-romana. uhum, Já a teologia evangélica eh, ah, compreende que a justificação bíblica, a justificação paulina, conforme lida aqui nos textos sagrados, nos versículos que visitamos aqui, ela é pela fé somente. Então, uhum, o único meio pelo qual o cristão ele se apropria da justiça de Cristo é a fé. É pela uhum, fé e pela fé somente, contrapondo a ideia não bíblica da participação das obras na salvação de pecadores, né. sim, Então, esse foi o pano de fundo da controvérsia, de sim, Lutero sobre a justificação, tanto com o catolicismo quanto internamente, né, uhum, que adeptos ali da reforma evangélica tenderam a um retrocesso em relação à doutrina da justificação, tentando ali articular uma ideia de participação das boas obras na salvação, na justificação.
quando Lutero foi um intérprete fiel da Bíblia Sagrada e das cartas paulinas, aqui especificamente, que abordam de forma mais precisa, não unicamente outros textos abordam essa noção de uma justiça de Cristo imputada aos pecadores que confessaram verdadeiramente a fé em Cristo. Sim. Essa ideia dos sacramentos, de ter esse mais, né? Nunca é só, sempre tem esse mais. Eles acabam, eles não querem dizer isso, mas eles acabam mostrando, querendo dizer que o que Jesus fez, as obras de Jesus, não foi completo. Ele fez 99,9, mas faltava um pouquinho, Juan. E esse pouquinho precisa Uhum. ser feito pelo Juan, precisa ser feito pelo Hanan. Cada um tem que fazer o seu. Enquanto, de maneira natural, o que a gente merece é a condenação, porque a gente não tem a capacidade de fazer isso. Então, eles acabam invalidando a obra de Cristo, mostrando que a obra de Cristo ela não é capaz para justificar totalmente, completamente, porque ela tá falha, né? É como tipo assim, pô, Jesus se esforçou, cara. Ele tentou tudo, Juan. Chegou até morrer, mas ele não foi capaz de fazer tudo completo. Então, ah, a gente Uhum. pode perceber que ao longo de quando a gente vai ver todas as solas da ideia da reforma, se Lutero e os outros homens que tentaram antes dele, depois dele, tivessem conseguido, provavelmente estaríamos todos na Igreja Católica, porque seria acertado, seria corrigido, né? E não corrigido a Bíblia, atualizado a Bíblia como alguns querem, mas corrigido à luz da Bíblia, da própria Bíblia. E é isso que é essa ideia, né? E aí, o sola fide implica que o crente ele é justificado apenas uma vez ou essa justificação é um processo contínuo? Como é que funciona isso? Essa justificação é um ato único? É um ato único e completo? Ou ele, contrastando ali com a visão católica, ele é de uma maneira contínua ainda? Você precisa. Está dentro disso que a gente acabou de falar um pouco, né? Que precisa ainda continuar fazendo alguma coisa. Como é que A você vê isso? justificação, a justificação ela é um ato único. Uhum, Como eu falei, é a imputação da justiça de Cristo a pecadores. Então, ela é um ato único e completo, exclusivo de Deus, e esse ato único ele contrasta com uma ideia, como eu falei antes, da graça infusiva. Vai participando dos sacramentos, vai recebendo graça, vai sendo justificado dentro de um processo, né, salvífico. Essa era a visão predominante no tempo de Lutero, e uhum, essa é a visão em alguns setores da cristandade hoje. Ah, mas Lutero, interpretando os textos bíblicos, ele compreendeu que a justificação pela fé é um ato único no qual Deus declara pecadores arrependidos, pecadores que confessaram a fé em Cristo como justos, né? sim, Pecadores justificados, justos, né? E então a justificação é um ato único. A sim. santificação ela é um processo. Então Uhum, a justificação ela é um ato. Por que ela é um ato único? Ela é um ato extra nós, do latim, isso é sim. Calvino nas Institutas. Ela é um ato fora de nós, é uma Uhum, justiça que vem de fora porque ela vem de Cristo, enquanto a santificação ela é um ato intra nós, ela é um ato interior sim. em que o ser humano ele coopera com a graça de Deus através da atividade da pessoa do Espírito Santo na vida do pecador. Então, a santificação ela é processual, ela é um processo e ela é progressiva, né? A, a justificação é um ato único e a santificação ela vai tornando esse ser humano pecador arrependido, semelhante a Cristo, por um processo que leva toda a vida, né? Um processo perpétuo é, é, de altos e baixos,
Uhum. mais processual e progressivo, altos e baixos para cima, né, Sim, pensando sim. aqui graficamente, né, É em um que alto e baixo no isso nível de montanha, né? É sempre é, assim. É altos e baixos, exatamente, mas você está sempre subindo, né? Você nunca está. exatamente. Se for diferente, tem alguma coisa errada, então, a pessoa vai sendo aí, eh eh, vai crescendo na relação com Deus, na fé, progressivamente. Então a santificação é processual e progressiva. A justificação é um ato único. É um ato único. É muito legal você falar sobre essa diferença da justificação e da santificação, porque às vezes eu acho que as pessoas confundem muito. Elas unem numa coisa só e viram uma coisa só, e aí eu acho que cria também essa confusão, né? E essa questão de ser contínua, cria essa ideia de tipo, para você ser justo, você tem que estar se santificando. Então, vira uma coisa só e não é uma coisa só. E aí a gente cria uma confusão, que cria um bolo horrível, né, Juan? Que eu acho que, por exemplo, você está plantando a igreja agora, você já tem experiência de ter plantado outras igrejas. Então, olha como é que é bom quando você começa a fundamentar isso no início. Já no início, você tem a galera que está chegando contigo, você já fundamenta isso, porque automaticamente, quem chegar depois dessa galera, já essa própria galera já passa isso para os outros. Isso não, senão o Juan, como pastor, vai ter que ficar corrigindo. Agora, aí corrige daqui a um ano, aí corrige daqui a dois. Isso não significa que você não tenha que continuar pregando sobre isso. A gente está vendo nessas próprias cartas que Romanos Paulo não tinha ido ainda, mas em Éfeso e na Galácia ele já tinha ensinado, só que pela cultura que eles viviam, pelo sistema idólatra que eles tinham. Eles eram fáceis até de. Eles eram infantis, da melhor maneira de dizer, não tô pejorativa para o ruim, mas era infantil, era novo. Tanto que Paulo vai falar, cara, eu queria dar comida sólida e não posso, eu tenho que ficar dando leitinho para vocês, porque vocês ainda não têm capacidade de engolir uma feijoada, entendeu? Então, quando Uhum. ele está fazendo isso, isso é muito, muito interessante, porque tirando em Roma, que ele não tinha ido, ele estava lá dando instruções porque ele sabia o que estava acontecendo, nos outros lugares ele tinha ensinado. E mesmo assim, essas pessoas estavam conseguindo escutar esses falsos mestres, né? Mas eu acho que quando você está ali na igreja direto e aí você começa assim, você já vai começar bem porque você corrige detalhes depois. É diferente de você ter que ficar reensinando ou reciclando, né? Você só vai ajustando detalhes, porque a pessoa vai amadurecendo, assim como uma criança, né? O Juan de hoje não é o Juan de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. O Juan vai amadurecendo. E aí, quais são as críticas assim mais comuns que você vê sobre essa sola? Sobre falar somente a fé. Quais são as críticas que você mais Uhum. escuta sobre ela? As controvérsias ali, eh, em Lutero, ele teve que lidar com a controvérsia, majorística, né, mas Uhum, também depois vieram controvérsias, relacionadas ao sinergismo, que é a ideia de uma cooperação humana uhum, na, justificação, ah, adotada, por exemplo, por ah, estudantes da tradição reformada que compreenderam a morte de Cristo não como uma substituição penal, mas apenas como uma teoria moral. uhum, E então, ao invés da justificação ela ser uma imputação, eh, ah, alguns, alguns estudiosos que romperam com a tradição reformada, eles vão salientar que há uma participação humana, uma cooperação humana, um sinergismo no processo de
de justificação. Então, muitas vezes a defesa do sola fide, ela não é somente contra, não é em uma controvérsia apenas com a Igreja de Roma, mas com alguns próprios evangélicos, provenientes de uma influência arminiana, Uhum, mas não num sentido mais extremo do arminianismo, né? uhum, Porque uhum, Armínio e Wesley defendiam uma visão de uma justificação imputada, tá? uhum, E isso é verdade, mas alguns alunos de Armínio que foram além do que Armínio escreveu, uhum. é, então eles vão advogar essa cooperação humana na justificação, né? Sim. E, e, e não, a justificação é uma obra imputada. Essa é uma crítica. E essa visão mais extremada é, é uma visão, às vezes, presente em algumas igrejas evangélicas, Uhum, ok? Que afirmam uma cooperação humana na justificação. Esse é sim. um problema, É, essa, né? essa E questão, tem essa aqui. questão do aluno, Uhum. essa questão do aluno, tanto de Wesley quanto de Arminio, assim como de Calvino, normalmente a pessoa ela quer interpretar do jeito que mais interessa a ela, né? Então, tem muito essa questão também. Tipo assim, o que mais me interessa ou do jeito que eu interpreto. É só a gente ver que tem gente que pega a Bíblia e consegue deturpar a Bíblia. Então tem essa questão, né? Tem essa questão de não ser só, porque o Arminio falou, o Wesley falou, mas os alunos, assim como a gente vê, gente fazendo barbaridade, botando a culpa em Calvino, como se Calvino tivesse falado determinadas coisas, né? E a gente vai vendo isso acontecendo. Uma questão Exatamente. também que eu acredito que seja uma crítica, e aí eu acho que você pode ajudar a gente nisso, é a questão sobre uma fé barata. Afinal, se o crente só precisa crer, ele não precisa. Que aí, ó, é um erro muito que a galera quer imputar em Calvino. De que, tipo, é só crer. Então, pode fazer o que você quiser, Juan. Pode ser do jeito que você quiser, afinal você foi predestinado. Então é só ter fé. Se você diz ter fé, se Deus já te salvou, pode fazer o que você quiser. Que é uma interpretação totalmente errada, não é isso que Calvino está falando. Então, como é que você responde essa questão da fé barata, de que se é somente crer, e eu posso só ter essa fé, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque eu a creio. Então, como é que você rebate essa crítica dessa fé barata, de que a gente pode fazer qualquer coisa, afinal, só preciso somente crer em Cristo? Lutero, tendo essas controvérsias, né? Ele teve que lidar com um aluno dele chamado João Agrícola, ou Uhum, Johannes Agrícola, que defendia o antinomismo, né? A ideia de que a lei não tem papel nenhum a não ser acusatório para o cristão, ela é só negativa. sim. Quando, na verdade, aí o Melanchthon, né, defendeu a ideia do terceiro uso da lei, e a lei como um guia, e Calvino também foi muito forte nesse ponto, mais do que Melanchthon, o terceiro uso da lei, de que quando o cristão ele é regenerado, a lei moral é seu guia, Uhum, né? Ou seja, ele tem uma chamada a uma obediência dos mandamentos. No século XX, ah, é, lidando ali, pensando teologia no contexto de nazismo, o Dietrich Bonhoeffer ele escreveu uma obra chamada, em alemão, Nachfolge, desculpa a dificuldade com a pronúncia, que literalmente seria segmento, mas a palavra carece de força no sim. nosso vernáculo, e que foi traduzida como discipulado, a ideia Uhum, do seguir a Cristo envolvendo todo o custo do discipulado. sim.
E Bonhoeffer vai falar de uma graça preciosa em detrimento de uma graça barata. Verdade. Então, o que que seria esse barateamento da graça para Bonhoeffer? A ideia de uma fé de boca, de uma fé Uhum, professada, mas sem uma encarnação na vida, uhum, na existência, né? E também a ideia da hipergraça. E aí envolveu a controvérsia do senhorio nos Estados Unidos nos anos 80, né? É, uhum, Cristo salva só como Salvador ou como Senhor e Salvador, né? uhum, Então, e aí alguns vão dizer, não, Cristo salva só como Salvador. E aí tem aquela teoria do crente carnal como uma categoria intermediária ontológica uhum. entre o ímpio e o cristão, de forma Sim. alguma. A fé que nos é imputada, a fé que é o meio pelo qual a justiça de Cristo é apropriada, essa imputação de uma justiça que vem de fora, ela não é um mero fideísmo, Uhum, ela vai te levar, seja o que os luteranos chamam de uma fé ativa no amor, ou o que as confissões reformadas vão chamar de boas obras recomendadas pelo Evangelho. E que uhum, boas obras são essas? Que aquele que nasceu de novo, aquele que teve essa justiça imputada, vai evidenciar a sua fé por meio de ações concretas, né? uhum, Por meio da caridade, do amor ao próximo, do serviço à comunidade, uhum. empatia com os menos favorecidos. E Sim. essas evidências sempre foram características da, de uma tradição evangélica mais ampla, né? Quer Sim. a luterana, reformada, ou wesleyana, sempre foram é, marcas características essas, a gente estudando a história da igreja, essa sensibilidade de apresentar os frutos da fé ou as obras como uma consequência da fé em Cristo. Uhum, uhum. Você falando isso, é, a gente falou de pregação, de que você está plantando a igreja, e aí, cara, como é que você vê o Sola Fide ah, moldando, ou de maneira que possa moldar a pregação e os ensinos nas igrejas? Então, como é que o Sola Fide ele é importante para pregação e para o ensino, no geral, né? Nas igrejas. Como é que a gente precisa discutir isso e colocar essa centralidade em Cristo a partir do Sola Fide nessas questões? Então, é muito necessário. Muita gente pensa, Hanan, que teologia não é importante. Teologia esfria a fé, Uhum, uhum, teologia apaga a relação com Deus, quando na verdade é exatamente o contrário. A doutrina da justificação pela fé, ela proporciona ao cristão uma segurança da salvação que uhum, motiva esse sim, amado de Deus a, a uma vida de gratidão, de alegria, de serviço e de obediência ao Senhor. uhum, uhum, Então, o pregador público, o pastor, o catequista, aquele que ensina publicamente na igreja, ao ensinar essas doutrinas, ele vai discipular o povo uhum, a confiar, não na justiça própria para a salvação, mas a confiar na justiça de Cristo. sim, Né? Um povo que está lutando com dores, com dúvidas, com pecados, uhum, é, é, a confiar na justiça de Cristo, não na sua própria. sim, E aí sim desfrutar da segurança da salvação e de uma vida de gratidão, alegria, obediência e serviço. sim, Por isso, é muito necessário a
tanto na pregação, e essa é uma bandeira que eu levanto, pode ser papo por uma não querendo aqui a deselegância de me autoconvidar, mas Já está uma bandeira que convidado. eu levanto é a questão Aham, da catequese, da sim. pregação pública e de uma catequese Uhum, é, é, para discipular o povo de Deus na fé em Cristo, uhum, né? E quando a gente ensina ou prega sobre somente a fé em Cristo. Então a gente está falando do Evangelho, ou sim, seja, sim. estamos evangelizando. Pessoas não cristãs vão aos cultos, né? Uhum, E ali é uma ótima oportunidade para apresentar para essas pessoas o Evangelho, sim, né? sim. Eu creio que Deus elege e predestina, e o meio pelo qual Deus atrai os eleitos é a pregação do Evangelho. Com Então, a certeza. doutrina da justificação ela não abafa o evangelismo. Ela, muito pelo contrário, Uhum, ela é uma mola propulsora que impulsiona a evangelização, enfatizando a urgência de pessoas crerem em Cristo, sim, né? sim. Então o Sola Fide é uma mola propulsora para a evangelização e para missões, né? Estudar Sim. a história do movimento moderno, aqui no Seminário do Sul a gente tem uma ênfase muito forte de uma paixão missionária, Uhum, então a mola propulsora, estudando a história da igreja, a história de missões, missões modernas com William Carey, com Hudson Taylor, com Adoniran Judson, e o uhum, David Livingstone, dentre tantos outros. Ah, o que acontece? Você pegar Charles Spurgeon, o evangelista ali de Londres, né, do século XIX, todos esses pregavam o sola fide, uhum, pregavam uma salvação que vem pela fé somente, que vem uhum. somente pela fé e pela fé somente, sendo o sola fide uma mola propulsora para a evangelização e para missões, para o evangelismo e para missões. Sim. Você falando isso, eu fico assim, eu acho ah, sempre muito interessante como é que a cabeça de um pastor tem que funcionar. Por quê? Porque na hora que você está trazendo a palavra ali, o pastor ele tem que lembrar o seguinte: não só tem eruditos aqui, mas pode ter pessoas que têm graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, que já estão há 20 anos na igreja, no evangelho, mas ao mesmo tempo tem pessoas que estão visitando a igreja. Então, como é que você traz uma palavra, e isso só o Espírito Santo pode ajudar a gente, né? Como é que tu traz uma palavra que, ao mesmo tempo, consegue impactar alguém que está há 20 anos na igreja, que estuda teologia, mas, ao mesmo tempo, alcança aquela pessoa que está chegando na igreja, visitando a igreja pela primeira vez? Então, quando você fala dessa questão de evangelismo, de missão, da importância de falar da fé em Cristo, isso é extremamente importante, porque a gente vê que a gente pode fazer a nossa parte, a gente deve fazer a nossa parte, estudando, se preparando, gastando tempo de verdade para montar a sua palavra, tanto em estudo como em oração, como em jejum, para você chegar preparado, mas é só o Espírito Santo que pode tocar no coração daquelas pessoas. Porque uma mesma palavra pega pessoas totalmente diferentes, em situações diferentes, em patamares diferentes, e ela consegue alcançar todos e falar com todos, né? Isso é a obra do Espírito Santo. Isso é um milagre. A todo culto a gente não é um milagre que a gente enxerga, mas ele está acontecendo, né? E aí, poxa, assim, para gente finalizar, eu queria que você trouxesse uma palavra assim, por que, que a doutrina da sola fide continua tão relevante para o cristianismo hoje? Então, uma mensagem assim de, olha, gente, a sola fide, somente a fé continua extremamente importante nos dias atuais. Por isso, qual é a mensagem que você tem para passar em cima disso? Na década de 70, no final dela, chegou ao Brasil um tipo de mensagem, não é uma teologia,
Uhum. falam teologia da prosperidade. Esse termo é errado, porque teologia é pensar sobre Deus, né? Tá. Ou, segundo Calbart, falar a partir de Deus. Uhum. É, a ideia da prosperidade, o homem está no centro. Então, não é uma teologia, é uma ideologia, Uhum. né, essa ideologia, essa mensagem da prosperidade é muito, muito comum, ela veio através das seitas neopentecostais, mas que Uhum. ganharam, porque elas começaram é, é, a ter seus espaços lotados e o protestantismo, quer histórico, quer pentecostal, abraçou também. E, Sim. ok, né, a gente vai ter que pregar isso para também manter, pelo menos, se não encher, pelo menos manter os nossos espaços, não se preocupando se é uma heresia ou qual a Sim. validação bíblica disso, né? Mas essa ideologia da prosperidade, ela trouxe uma valorização do esforço e das conquistas da ideia de conquistas humanas como Uhum. uma evidenciação da fé. A justificação ela não é mais pela fé, a justificação é pela conquista, né? Vamos colocar assim, Uhum. nessa visão. Sim, sim. E, e hoje a importância do Sola Fide é, 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 é conclamar a igreja evangélica de volta ao seu fundamento, Sim. que é justificação pela fé só em Cristo somente, Uhum. né? Então, a mensagem é, bíblica e evangélica, ela é extremamente necessária, porque ela é Uhum. um distintivo da fé evangélica e não e compreendendo que a teologia ela toca a realidade. A gente não está lidando com um conjunto de ideias abstratas. Uhum. Lutero não defendeu a justificação pela fé somente numa torre de marfim, Uhum. é, né, agasalhado do frio. Não, Uhum. foi uma coisa que quase custou a vida dele, Sim, né? sim, E ele chegou a ser a pena capital de Lutero foi decretada por Carlos Magno, né? Carlos V. Então, sim. então, assim, é uma mensagem que ela precisa urgentemente ser expandida, né? Uhum. Ela está entre nós, mas ela precisa ser impulsionada, porque a Igreja Evangélica no Brasil, isso nós glorificamos a Deus, ela está se alargando cada vez mais, Uhum. mas esse alargamento não pode ser desacompanhado de um aprofundamento, né? Uhum. Então, as igrejas evangélicas, de modo geral, elas necessitam, e aí não estou falando só institucionalmente, estou falando enquanto o que o Lutero chamava de Gemeinde, do alemão, de comunidade, enquanto pessoas ajuntadas para adorar a Deus e viver em comunidade, elas precisam conhecer a sua identidade de fé, Sim, aquilo que sim, Deus revelou na sua palavra, sim. né? Então, é, é, sola, o Sola Fide não caducou, né? Pelo contrário, Isso é aí. extremamente necessária a, a, a redescoberta da nossa identidade. O que é um evangélico? Né? Você fala evangélico, né? Hoje Hoje tá muito solto, né? Quando você fala evangélico quase hoje, associado com ah, neopentecostalismo. Nem é isso aí. neopentecostalismo, eu uso por causa do uso comum. Alguns Sim. sociólogos da Universidade Federal de Alagoas, de tradição anglicana, eles preferem o termo pseudo-pentecostalismo. Eu prefiro Uhum. assim, né? Legal, O legal. pseudo-pentecostalismo, porque a tradição pentecostal clássica, ela crê no sola fide. É verdade, ela tá muito cara, esse termo tem muito mais lógica para o que acontece do que o neo.
como se fosse o novo pentecostal. Não é. A questão pentecostal original, tradicional, ela segue a mesma linha, né? Então, você dá um nome como se fosse o novo daquilo, é sempre ruim. Essa nomenclatura encaixa muito melhor. Verdade, verdade. Cara, tem algum ponto assim do Sola Feed que a gente não comentou aqui, Juan? Que você fala assim, cara, a gente acabou não comentando isso, eu acho que seria legal a gente tocar nesse ponto. Não falamos da conexão do sola fide com os outros solas, né? Sim, Que sim. a fé é um meio e a base é o amor. Então, Uhum, a salvação ela é pela graça somente mediante a fé, somente contrastando com méritos e com obras. uhum, Então, não há mérito, né? E a fé é o meio e o fundamento é Cristo, né? Então, não é uma fé na fé, mas é uma uhum, fé em Cristo, né? O sim. objeto da fé é Cristo, o Deus encarnado que foi crucificado pelos nossos pecados e ressuscitou, que nos salva em sua vida, obediência perfeita e sua morte expiatória, substitutiva penal, vicária na cruz do Calvário. E a, esses três solas estão revelados para além da articulação humana, Uhum, estão revelados nas escrituras sagradas, que sim, são inspiradas por Deus. sim. E a autoridade final para validar essas doutrinas é a escritura inspirada, Uhum, né? A tradição, a razão e a experiência são úteis para a compreensão e articulação da doutrina, mas a sua autoridade final é a escritura divinamente inspirada, e por isso sola scriptura. E uhum, se é pela graça somente, pela fé somente em Cristo somente, então a glória pertence a Deus somente, é isso né? aí. Não há glória para nós se nós Sim. não participamos do processo, então não tem glória para nós. A glória é única para Deus. Essa justificação pela fé não é mérito nenhum para a gente e, na verdade, é para glorificar a soberania de Deus. Então, isso tudo se encaixa e tudo converge para ele. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E aí, cara, tu tem algum livro para você indicar sobre sola fide ou sobre sobre a reforma, sobre cinco solas? Que livros você pode indicar aí que o Juan já leu ou conhece que ele indica para gente? Olha, a nível de aprofundamento, Uhum. e aí eu não li tudo, ok? Obviamente, Sim. não teria nem como. As obras de Aham. Lutero, que Entendi. são 14 volumes pela editora Sinodal, em parceria com a Concórdia, Uhum. é, tem aquela capinha um vermelho meio bravinho, Uhum. né? Algo entre o vermelho e o vinho. Aí mais um vermelho É, sangue, assim, bem fortão, né? é as obras de Lutero para o aprofundamento do Sola Fide, as Institutas de Calvino, o livro 3, Uhum. esses dois para o aprofundamento. É, que é algo mais contemporâneo, o meu preferido é o livro Pilares da Fé, do nosso Uhum. professor Franklin Ferreira, Sim, publicado por Edições Vida Nova. sim, Ali sim. é uma introdução aos cinco solas, mas não é uma introdução simplória. Ela é Uhum. robusta na Sim, doutrina e com aplicações para questões contemporâneas aí da igreja. muito É o meu legal. preferido. Esse Quando eu esse já quero foi indicado nos outros vídeos aqui de Sola, já foi indicado então, também ok, pela Ana então não Franklin. estou sozinho. Não foi Para só poder falar, para poder conversar hoje, eu visitei esse livro, é, é. né? Esse livro realmente é muito bom e É. que satisfação a gente tem de ter aprendido com Franklin, né?
Você, É, você é extremamente perto com ele, convivendo com ele, mas é um prazer assim da gente poder ver como Deus usa aquele homem. E graças a Deus que ele uhum. usa e a gente também, né? Que use o Hanan no plano que ele quer, o Juan no plano que ele quer e o Franklin no plano que ele quer. A gente não tem inveja, a gente na verdade fica feliz de ver aquele homem com a sabedoria que ele tem e dele poder compartilhar isso com a gente, né? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Franklin é eu vou dar esse título para ele, ele é o catequizador da igreja brasileira, É isso né. aí, é verdade. O o Alistair McGrath, ele chama o Jay Packer, né, de o teologizador, né, Aham, aquele que escreve teologia para o povo de Deus, para sim. instruir o povo. Aham. Aí o Packer falou: "Não gostei muito do título não, eu prefiro ser chamado de catequista de adultos". Então, ok, o Franklin é o grande catequista da igreja evangélica Sim, brasileira. sim. É, eu Esse é acredito o que título. Eu acredito que a galera que está ouvindo a gente aqui já, se não conhece o Franklin, as obras dele, as aulas dele profundamente, mas já deve ter ouvido falar. E se por acaso alguém que está aqui não ouviu, eu vou deixar aqui também na descrição o livro do Franklin. Cara, conheçam o Franklin, conheça o seminário Martin Busser. Ah, lá é um seminário livre, mas tem aquele teológico básico também que eu acho que faz você alavancar e querer estudar mais. E aí a partir dali, quem é do Rio pode ir para o Seminário Batista do Sul, e aí pode ir para outras faculdades, se for em outras regiões. E tem o online, né? Que o Juan é coordenador, então, se quem quiser fazer online, tem o Juan aí. Juan, cara, eu só posso te agradecer, meu irmão. Só posso te agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação. Acredito que quem estiver vendo esse episódio aqui vai sair daqui entendendo muito melhor o Solafit, o, o, a fé em Cristo somente. Eu acho que vai ajudar muito a abrir. A gente não tem como eu estou falando em todos os episódios, não tem como a gente falar em exaustão sobre isso. A gente precisaria aqui de anos e anos para falar sobre isso, mas eu acho que, de início, introdutório, eu acho que assim, é uma coisa. A gente fez um episódio bem completo que eu acredito que vai ajudar muito o pessoal a entender. E quem tiver curiosidade, vai procurar na descrição aqui, vai procurar esses livros, vai ter contato com mais trabalhos, artigos sobre isso, e com certeza vai fluir melhor, né? Eu escrevi um artigo, ó, eu escrevi um livro, eu me perco aqui no lado aqui, ó. Eu participei de um livro Fé como Resposta. Ele está aqui. Fé como Resposta. E aí eu tive o prazer de escrever Excelente. um capítulo. E eu falo sobre fé e salvação. Então eu falo sobre Efésios 8, falando sobre isso, aí eu tento mostrar essa questão. E não fico ali só no Novo Testamento, mas vou lá para o Antigo Testamento mostrar que era salvo também pela fé lá e não como a galera acha que é pela lei. Então, eu consigo colocar um artigo aqui também na descrição para a galera ler. Depois eu vou te mandar para você poder ler também, você dar sua crítica, vai ser um prazer. E crescer, né? É sempre um Maravilha. crescimento, a gente está aprendendo juntos, né? Então, Juan, muito, cara, muito obrigado. Muito obrigado de verdade. Não tenho como te agradecer. Vou te convidar novamente, com certeza. Eu tenho. A gente foi falando aqui, foi abrindo outros assuntos na minha cabeça, que eu já estou pensando, cara, eu podia falar isso com o Juan. E a gente encaixar. Catequese, conversão de pecadores. Sim, sim. Eu acho que você, nessa questão do pastoreio, de implantar, eu acho que a gente tem muito assunto que a gente pode falar aí, que a gente pode ir abrindo e falando também, até para ajudar o pessoal a conceituar sobre certos Uhum. assuntos, né? Então, tentar conciliar a agenda aí, a gente vai dar um jeito, achar uma hora. Vai ser um prazerzaço, cara, falar com você. Muito obrigado. Aprendo muito contigo, de verdade. Não estou falando isso aqui da boca para fora. Aprendo muito contigo. Não tive a oportunidade de ter uma aula direta com você, mas um dia terei. Um dia terei. Terei esse prazer. Muito obrigado. Mas é sempre uma aula. Toda vez que a gente conversa, a gente entra em assuntos, eu sempre estou ali aprendendo muito. Então, para mim, já é uma aula
E é melhor do que uma aula só na sala, é uma aula particular, porque eu só estou batendo papo contigo. Então, é um prazerzaço. Obrigado, meu irmão, de verdade, cara. Aprendizado mútuo, né, também aprendo muito aí com você e uma honra aí falar para o seu público e sobretudo aí a gente estudar juntos, né, eh, um vizinho mestrando, um vizinho do Rio e a gente foi se conhecer, foi se conhecer no mestrado em Curitiba, né. Isso E você aí, olhou, isso eu te aí. conheço, eu falei: "Você é do Rio". E aí, É amigos em verdade. comum, e aí você passou por um Isso aí. seminário onde eu leciono, É então isso bênção aí. demais também. Uma honra, irmão. Amém. Deus abençoe aí sua vida, seu ministério, sua família também. Amém. Gente, não esquece de curtir, de comentar aqui, de compartilhar com a galera. Vou deixar aqui na descrição também as redes sociais do Juan. Vai lá, segue o Juan. Quem puder, vai lá no Instagram do Juan e fala que vem por aqui para ele saber que a galera está assistindo. Vai ser um prazer conhecer o trabalho dele, conhecer o trabalho que ele faz lá no Seminário do Sul, o trabalho que ele faz no Curso Fiel, no Martin Busser. Vamos conhecer o trabalho do Juan, que eu tenho certeza que vocês vão crescer e aproveitar muito. Valeu? Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto, cara. Tchau. Deus abençoe, um forte abraço. Tchau, tchau.